Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O governo de São Paulo e o Ministério de Portos e Aeroportos definiram a nova data para o leilão do túnel Santos-Guarujá, 5 de setembro de 2025. A atualização no cronograma é resultado direto das contribuições qualificadas recebidas durante o Roadshow Internacional realizado na Europa, que reuniu grandes players do setor de infraestrutura interessados no projeto. Durante a missão foram identificadas oportunidades de aprimoramento no modelo de concessão, na estrutura financeira e nas premissas técnicas do edital. Estas sugestões estão agora sendo incorporadas para elevar a qualidade do processo licitatório, aumentar a atratividade do ativo e garantir maior segurança jurídica e operacional ao projeto. Com 1,5 km de extensão, sendo 870 metros sob o leito do canal, o túnel será o primeiro do tipo no Brasil. A obra representará um salto tecnológico para a engenharia nacional ao adotar técnica internacional do túnel imerso, utilizada com sucesso em países como Holanda, Japão, China e Coreia do Sul. A concessão terá prazo de 30 anos, abrangendo a construção, operação e manutenção do sistema. A concessionária será remunerada por meio de tarifa de pedágio, contraprestação pública, aporte público e receitas acessórias. O critério de julgamento da licitação será o maior desconto sobre a contraprestação pública máxima, garantindo mais eficiência e benefícios para a população. E no último dia 6 de maio, a Fundação Memória do Transporte, a FUNTRAN, e a Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia, a FETRAMAS, lançaram o projeto do livro A História do Transporte na Amazônia, na sede da Federação em Manaus. Uma iniciativa que pode ajudar a inspirar debates sobre o momento atual da logística no Brasil. A obra tem como objetivo registrar e divulgar em livro a memória e a história do transporte na Amazônia, desde fases fluviais ancestrais até os atuais e modernos sistemas logísticos integrados da região. O papel da FUNTRAN é basicamente resgatar, estudar, pesquisar e organizar a memória do transporte, né? A gente bem sabe que assim como na Amazônia, assim como em Santos, assim como em qualquer lugar do Brasil, a gente sempre teve uma grande força dos protagonistas que fizeram acontecer, né? Então, na Amazônia, hoje, a gente acha que a Amazônia é logo ali, mas como é que se chegava lá de caminhão há 50, 60, 100 anos atrás? Como é que os rios eram navegados? Hoje está todo mundo falando que vai ter a exploração do delta do Amazonas, um pouco mais ao norte. Tá, mas como é que há 50, 60 anos atrás você fazia isso lá? Como é que a zona de Manaus conseguiu sair do papel e virar um polo industrial da magnitude que é hoje, se não fosse o transporte, né? Então, o que a FUNTRAN pretende fazer com esse projeto é basicamente contar essa história, quer dizer, da onde a gente veio até onde a gente chegou. E daí você vai ter que entender quais foram as dificuldades, quais foram as inovações que esses empreendedores tiveram que utilizar, como é que se viabilizou isso e qual foi, principalmente, o impacto disso tudo para aquela região. Adalberto Panzan Júnior também falou sobre como Manaus cresceu graças à intervenção da tecnologia. A gente não pode esquecer que Manaus já era a capital mundial da borracha há mais de um século atrás, né? E como é que foi feita toda essa transição econômica, cultural? Quer dizer, o Teatro Nacional de Manaus já estava lá, né? Só que daí o ciclo da borracha se encerrou, os ingleses retiraram os investimentos, e como é que Manaus continua sendo o que é? Como é que o Rio Amazonas é? Né? Não é mais aquela coisa do boto cor-de-rosa, apenas da parte ambiental, é um rio bonito, a floresta é o pulmão do mundo. Não, existe crescimento lá, existe desenvolvimento tecnológico, existem indústrias que funcionam hoje, tanto à base do extrativismo. Hoje o próprio Rio Amazonas se tornou um corredor de exportação para o Cerrado brasileiro, quer dizer, você não traz tudo mais para o Sudeste para sair a produção agrícola, você escoa boa parte hoje do que é produzido no Cerrado, do que é produzido no norte do país pelo Amazonas. Como é que você faz, por outro lado, vamos lembrar de uma situação recente, pandemia, como é que você leva vacina para o pessoal que, né, a estrada deles lá é um rio, a estrada não é asfaltada, ela é molhada, né? Então como é que você se desloca, como é que você atende situações de emergência com o transporte aéreo, né? Transporte aéreo, falar aqui na região sul-sudeste do transporte aéreo é uma coisa, você tem vários aeroportos, tem vários sistemas, e lá no meio da floresta. E faz uma comparação com o Porto de Santos. Se a gente traçar um paralelo com o Porto de Santos, por exemplo, qual foi o impacto que o Porto teve no crescimento de toda a Baixada Santista? Qual é o impacto que a construção do sistema enchente de imigrantes tem para o escoamento, seja para a entrada ou de saída de produtos do nosso país, né? A falta de uma malha ferroviária mais adequada para ligar a Baixada Santista com o restante do país impacta como?
né? Porque você não impacta só a operação logística, você impacta a economia, você impacta a política, você impacta a cultura. Então, traçando esse paralelo, a nossa ideia com o lançamento do projeto A História do Transporte na Amazônia é um pouco que desvendar todo esse mistério que cerca essa coisa de pulmão do mundo, é tudo muito longe, povos originários. Não, pessoal. Foram décadas de desenvolvimento. Voltando ao projeto, o vice-presidente da FUNTRAN acredita que esta obra poderá fomentar importantes debates sobre a logística brasileira. A gente tem a cabotagem. Por que a gente ainda precisa transportar tanta coisa por ferrovia e a gente não pode usar toda a costa brasileira, segunda mais extensa do planeta, para fazer esse tipo de transporte, né? A questão do transporte ferroviário, eu acho que aqui cabe rapidamente o seguinte: tem 2 pontos principais nessa estratégia quando alguém diz vamos transformar o rodoviário em ferroviário. Primeiro, que é a característica do transporte. Um transporte de grandes volumes a longa distância, ele certamente é mais eficiente, mais barato, se você fizer por ferrovia, perdão. Agora, se você tem o que nós chamamos de fracionamento, né, tanto em termos geográficos como em termos do volume transportado, imagina eu querer fazer a entrega do last mile do comércio eletrônico por trem, não vai funcionar. Você tem que depender do modal rodoviário. Tá? A questão da sustentabilidade, a questão da redução das emissões, eu acho que tem um outro viés que a gente também tem que levar em consideração, que é o próprio desenvolvimento tecnológico. A emissão hoje gerada pelos motores mais modernos é grandemente menor do que a que era alguns anos atrás. O exemplo da história, eu tenho certeza, isso inclusive tem a ver com o slogan do que a gente tem lá na FUNTRAN, que é o seguinte: se você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. E finaliza explicando como será o desenvolvimento da iniciativa daqui para frente. O conteúdo ele vai ser organizado ao longo de 1 ano, é o prazo que a gente tem para colocar esse livro no mercado, né? E em relação ao mercado, a distribuição dele por conta da própria organização da Lei de Incentivo à Cultura, ele não é vendido, ele é distribuído. Né? Existem 2 grandes públicos de referência que vão receber esses livros. O primeiro são bibliotecas públicas, né? Que a gente já tem uma tradição bastante grande para você ter uma ideia, esse livro em si vai ter uma edição de 3.000 exemplares. Então a gente tem metade desse volume obrigatoriamente sendo dedicado às bibliotecas públicas. Tá? A outra metade é distribuída para os principais públicos de referência. Então, você tem que manter informado as autoridades, você tem que manter informado o meio empresarial, você tem que manter informado os órgãos de comunicação, de imprensa. Então, a distribuição disso é gratuita, não existe venda. Em relação a como a gente vai fazer chegar, tem uma novidade que a gente está explorando, até por conta do momento que a gente vive, com toda essa coisa da revolução digital. O conteúdo, além de ser disponibilizado na forma física, em forma de livro, ele também será disponibilizado na internet no formato digital, tá? E a gente também tem hoje digamos assim, uma prática de fazer o seguinte: é como se você tivesse o making of, ou seja, ao longo do processo de fazer o livro, a gente acaba gerando muito conteúdo, muita informação. E daí isso vai derivar para fotografias, para vídeos, para áudios, para documentários. Então, o conteúdo em si, o carro-chefe é o livro, mas as informações sendo incorporadas ao acervo da Fundação Memória do Transporte. E o nosso desafio é exatamente isso: como a gente se comunica, né? Redes sociais, por exemplo, como é que a gente adota uma linguagem mais atual para esse conteúdo que, do ponto de vista histórico, é histórico. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.